Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e esse é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilhei principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos e hoje trago para vocês mais um vídeo de análise da carteira dos inscritos, gente. Hoje eu vou analisar a carteira do Guilherme. O Guilherme, ele tem uma carteira com foco na aposentadoria e ele colocou outra aqui, uma carteira agressiva. Tá bom, o que ele quer dizer com isso? Deixa aqui nos comentários, Guilherme. O Guilherme investe aí há menos de um ano. A ocupação dele é funcionário público municipal, galera. A profissão técnico em edificações e agrimensura. Que interessante, né? A gente adora esse quadro porque eu acabo conhecendo várias profissões diferentes aqui. Também não sei o que significa agrimensura. Se o Guilherme quiser colocar aí nos comentários também, explicar pra gente um pouquinho dessa profissão, eu adoraria saber. O Guilherme, ele tem 35 anos e ele faz aportes mensais aí de R$800. Então vamos lá, galera, dando uma olhadinha aqui na carteira do Guilherme, ele tem um valor aplicado aí de R$ 4.377,82, um patrimônio de R$ 4.509,22. A carteira dele já está com uma variação positiva aí de 3%. Ele teve um ganho de capital aqui de R$ 131,40 só neste mês e de dividendos recebidos da carteira desde o início R$ 113,91, tá? Somando os dois, um lucro total aí de R$ 245,31. Para uma carteira que tem menos de um ano, ela tá com uma rentabilidade bem interessante, né, gente? 12,76%, achei bem bacana. Olhando aqui, a gente consegue ver que ele começou investindo ali em maio de 2025 com um valor aí de R$100. Depois, ele foi aumentando, né? Então, acho que ele já deu uma pulada aqui para R$ 1.200 de valor aplicado, depois foi para R$ 2.170, R$ 2.900, R$ 3.800, 4.000 e agora chegamos aqui ao mês de novembro com R$ 4.377. Olhando aqui para a composição da carteira dele, a gente consegue ver que ele tem uma variedade até bem interessante de ativos. Ele está com 44% em ações, 37% em fundos imobiliários, 8% em ETFs, 8% também em criptomoedas e 1,30% em renda fixa, né? Olhando aqui para baixo, vamos dar uma olhadinha nos ativos dele. De ações, ele tem Banco do Brasil, Vale 3, CEMIG, MTRE, Copasa, Irani. Ele tem várias ações aqui, e tem essa aqui também, CEMIG, né, que é de mineração. Ele tem várias aqui que são ações, assim, tem o costume de pagar dividendos, né? Então, assim, condiz aí com o objetivo da carteira dele, que é de aposentadoria. Tem umas ações aqui que eu não conheço, principalmente essa MTRE. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Então, ela tá com uma cotação bem baratinha, mas já tá com uma variação positiva. Tá com PL de 7,96, mas o PVP é de 0,39. Tá bem barato. E tem um dividend yield, gente, de 15,11%. Bem interessante essa ação aqui. Ó, como a gente pode ver aqui, ela é uma ação de atuação na construção civil. E eu dei uma olhada, gente, ela é uma ação que paga dividendos todos os meses. Olha isso aqui, galera. Muito interessante. A Copasa, né, aí da parte aí de saneamento básico, Irani também, eu já conheço, já ouvi falar, mas também não tenho na minha carteira. Então, eu acho que nenhuma dessas ações eu tenho na minha carteira, mas são ações bem conhecidas aí do mercado, né, gente? A gente consegue ver que a maior posição dele aqui é em Banco do Brasil Seguridade, né? Então, ele tá com valor aí de R$ 2.007, uma variação de 10,11% nesse ativo. Em fundos imobiliários, ele tem 4 ativos, tá? MXRF11, VGR11, RBVA11 e o GARI11. Eu tenho na minha carteira o MXRF e o GARI11, tá? Esses outros aqui eu não conheço muito bem, principalmente esse VGRI. Nossa, o yield dele é de 20,13%, galera. Interessante, hein? Pra pagar muito deve ser um fundo arriscado. Não conheço, mas olha, ele tá com 17% de vacância aqui. Mas como ele paga bastante dividendo, ele deve ser um fundo mais arriscado mesmo. Mas como ele colocou ali, ele tem uma carteira mais agressiva, né? De criptomoedas, ele tem o Bitcoin e a Ethereum, as principais aí do mercado, né? Ele tá com uma variação negativa nas duas. Na Ethereum ele tá com maior variação aí negativa de menos 28%. E do Bitcoin menos 13%, deu uma queda bastante aí nas criptos, né, gente? Então ele tá com uma variação aí de menos 20,79%, um valor de 381,44. Ele também tem ETF aqui, o SPXI11, é um ETF que replica o índice do S&P 500, tá com variação positiva, né, de 2%, então tá aí com valor aplicado de 389,95.
E também tem renda fixa, um valor bem baixinho aqui, R$ 58,53, mas também está com a variação positiva de 3%. São, acho que o mesmo CDB aqui, né, gente? Talvez ele tenha lançado alguma data de vencimento diferente, por isso que tá dando que tá com essa quantidade aqui, mas é o mesmo, né? Se a gente vê ali. Olhando aqui para as metas dele, eu não sei se ele estabeleceu isso, 65, 22, 5, 3%, só que ele tá um pouquinho fora aqui das metas dele, né, em alguns ativos. Depois a gente dá uma olhadinha melhor nisso. Vamos olhar aqui na parte do patrimônio, para a gente ver aqui em relação à exposição dele aqui, dos ativos. Ó, ele tem aquela questão que eu falei para vocês sobre a desproporção, né, em relação aos ativos. Então, ele está com a maior parte do valor aqui, 17% da carteira dele em MXRF11, R$ 770. Em contrapartida, ele tem R$ 76 em Irani. Eu vou considerar só a da renda variável aqui, tá? 1% da carteira. Então, assim, como eu sempre falo nos vídeos, eu acho importante fazer essa proporção, não deixar um ativo com muito valor investido e o outro com muito pouco, para não trazer essa ideia de pulverização da carteira, tá, gente? Então, eu acho que seria interessante ele avaliar essa questão aqui, tentar equalizar melhor aqui em relação aos valores, investir um pouquinho mais em Irani, para tentar deixar a carteira dele mais balanceada possível, tá? Aqui, ó, a gente tem um balanço geral aqui das ações apenas, então dá para ver que a posição maior dele é em Banco do Brasil Seguridade e ele tem uma posiçãozinha aqui em Irani. Então, fazer esse rebalanceamento, tentar deixar quase que os mesmos valores em cada ação, em cada fundo, eu acho que é o ideal. Aqui nos fundos também a gente consegue ver essa desproporção, tá? Aqui por segmento, por tipo, a gente vê que ele tem uma maior concentração aqui em fundo de tijolo, que eu acho ideal, que eu acho interessante, deixar um pouquinho mais de valor em fundos de tijolo, que são fundos, na minha opinião, mais seguros. Os fundos de papel são fundos mais rotatórios, eu diria. Talvez dá para considerar vender ele no momento de muita alta. E os fundos de tijolo eu acho que são fundos para deixar aí na carteira a longo prazo mesmo. De Bitcoin aqui, a gente vê que ele tem quase que a mesma proporção aqui entre Bitcoin e Ethereum. E aqui, em relação à renda fixa e ao ETF, é 100%, né? Olhando aqui para a parte de exposição ao exterior, ele está com 80% da carteira dele praticamente em território nacional e outros 17%, quase 20% aí no exterior. Eu indicaria aumentar um pouquinho essa posição no exterior, tá? Talvez investindo diretamente lá, porque essa questão aqui, essa quantidade aqui, acho que ele está considerando só as criptomoedas, né? De resto é tudo ativos que a gente consegue negociar dentro na nossa bolsa brasileira mesmo. E acho que só as criptomoedas é que ele considera como exterior. Então, talvez considerar aumentar aqui essa exposição até 30%, eu acho que é o mínimo ideal, tá, gente? Dando uma olhadinha aqui na rentabilidade dele, olha só, gente, como a carteira dele, ela tá bem rentável, né? Principalmente considerando aí que é uma carteira bem nova, então ela tá batendo vários índices aí, né? O IPCA, o IFIX, o EDI. Olhando aqui para a parte dos proventos, a gente percebe que ele tem recebido desde julho, ó, já recebeu R$10 em julho, depois ali em agosto R$23, foi só aumentando, né, R$42 em setembro, depois deu uma baixadinha aqui, né, provavelmente algumas ações pagaram bastante aqui, ó, ele recebeu mais de ações do que de fundos imobiliários, depois ele aumentou ali um pouquinho os fundos imobiliários, as ações pararam de pagar, e agora em novembro ele já recebeu aí um valor interessante também, mas dá pra ver que as ações dele realmente pagam todos os meses, ó. Então, ali aquela MTRE realmente paga todos os meses certinho. Então, ele já teve um valor aqui total de R$ 113,91 só no ano de 2025. Eu tô achando bem interessante a rentabilidade dele, tá? Aqui dá pra ver que ele fez algumas vendas, ó. Porque essa ação aqui, ó, ela tá provisionando pagar dividendos, mas ele não tem na carteira, né? Então, dá pra ver aqui, olhando aqui nos lançamentos, que ele fez algumas vendas, de fato, ó. Ele vendeu em alguns meses aqui, fez algumas movimentações na carteira. Não sei se ele pretende continuar movimentando, talvez essa seja até a estratégia dele, às vezes fazer algum swing trade, né? Comprar um ativo e vender na alta, enfim. Não sei bem qual a estratégia dele, ele colocou ali uma carteira agressiva até
quero entender o que ele quis dizer com isso, mas eu achei a rentabilidade dessa carteira bem interessante, gente, para uma carteira que está aí começando agora. Só os únicos pontos que eu acho que seria interessante ele avaliar são justamente isso, né? A questão ali do desbalanceamento ali da carteira dele, em relação a alguns ativos terem mais valor do que outros, né? Tentar fazer esse balanceamento mais igualitário aí entre os ativos, e também em relação à exposição ao exterior dele, já que ele tem uma carteira nesse sentido mais agressiva, então dá para ele se expor mais ao exterior, até porque a gente tem sempre uma ideia, uma perspectiva de valorização dos ativos do exterior, né? Em relação ao balanceamento também da carteira dele, né, em relação aqui aos percentuais, não ficou muito claro para mim se isso aqui é a estratégia dele, está estabelecida, ou se ele realmente não está seguindo isso aqui. Mas eu acho que seria interessante ele deixar um valor fixo aqui e tentar ficar dentro dessas bandas. Então, considerando que ele tem um perfil mais agressivo, né, eu acho que ele pode aumentar aqui a exposição dele, principalmente em criptomoedas. Vou deixar as minhas sugestões aqui na tela, tá, gente? Então, a minha sugestão seria deixar 50% em ações, né, deixar 20% em fundos imobiliários, 10% em criptomoedas, já que ele tem esse perfil mais agressivo, né, mais arrojado, 10% em ETFs e 10% em renda fixa, tá? Eu acho que seria interessante deixar esses percentuais mais bem definidos para que ele possa se orientar, né? Pode sim passar um pouco, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, nos FIIs, ele estabeleceu 22 e está em 37. Pode passar um pouco, mas nunca deixar passar muito, né, gente? Para não deixar a carteira ficar muito desbalanceada nesse sentido, tá? Por isso que é bom estabelecer, deixar, assim, uns critérios bem estabelecidos, umas bandas bem estabelecidas, até para você saber quanto a mais você pode colocar em um, quanto a mais você pode colocar em outro, e depois ir tentar se rebalancear e ficar dentro ali das margens que você estabeleceu, para você conseguir se organizar bem e escolher bons ativos aí na hora de investir, tá? Então, deixa essa sugestão aí. Bom, gente, então é isso. Eu gostei bastante, tá, da carteira do Guilherme. Acho que é uma carteira, como eu falei para vocês, que está com rentabilidade excelente para quem está começando agora. Desejo sucesso e desejar também parabéns aí pro Guilherme, sucesso aí na carteira dele. E é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Também vou deixar aqui o link do formulário para você enviar a sua carteira para eu fazer a análise. Lembrando que você deve deixar a sua carteira em modo pública, tá, gente? Para eu conseguir ter acesso. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!